Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala apenas sobre a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou com ele aqui, tão firme quanto o João Schmidt, tão combativo como o Diego Pituca e tão matador como Alfredo Morelos. Tudo bem, Fernando? Vini, tudo muito bem. Alfredo Morelos, senhor Europa League, né? Que mentira, né? É muito mentira. Enfim, é mais uma lenda que daqui a alguns anos o Amigos do Urbano terá que desfazer, né? Que é Alfredo Morelos, o rei da Europa League, um craque geracional, praticamente uma mistura de Asprilla com Aristizábal Valenciano e Falcão Garcia. Mas o momento é maravilhoso, né, Vini? Desde que a gente começou Amigos do Urbano, talvez seja o mais próximo do ápice, né? A gente chegou no começo do Amigos do Urbano numa final de Libertadores, né? E talvez é que ela não. Então, é que ela foi traumática pelo seu desfecho, mas a campanha e a trajetória foram maravilhosas. E chegar numa final de Libertadores é um ápice para um clube sul-americano, né? Eu não caio nessa falácia aí de que o Mundial é a coisa mais importante de bônus, todas. Né? Não, o foco é. Aí eu vou muito com os uruguaios, eu vou muito com os argentinos, de que a Libertadores é o torneio mais importante. Que você ganhar depois, Recopa Sul-Americana, legal ganhar, ótimo. Claro. Mundial também. Mas talvez seja o momento mais próximo daquele maravilhoso. E legal que a gente ultrapassou essa arrebentação, né, Vini? Sofrendo muito aqui a cada 15 dias. Cara. Cada 15 dias falando sobre história e tendo também, obviamente, que abordar o momento atual do clube. E agora estamos nas nuvens, né? Com um elenco muito brioso. Um elenco que vai fazer história, Vini. Vai fazer história. Eu acho. A gente espera, no mínimo, que é o elenco que reconduza o Santos ao lugar que ele merece, né? Estamos gravando aqui isso dia 15 de fevereiro. Um dia após o Santos vencer o São Paulo no Morumbi por 1-0, o gol dele, Alfredo Morelos, El Búfalo. Tá maior que eu, a criança, hein? Tá maior que eu, a criança. É importante frisar que o Santos tem 100% de aproveitamento no Morumbi, né? Lidera os... A gente não perdeu no Morumbi, né? O Morumbi surgiu ano passado. É verdade. E jogaremos em breve para confirmar, ratificar a nossa invencibilidade lá. Amigos Urbanos estará lá. E o Santos... conseguiu quebrar algumas marcas que estavam... Não sei nem o que dizer, cara. Por exemplo, o Santos ganhou 2 clássicos em 3. O Santos, se juntar a gestão Rueda nos 3 paulistas, ganhou 1, se eu não me engano. Do Corinthians. O gol do Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo. Isso, em Itaquera. Em 3 anos, o Santos fez 13 pontos. Esse ano já tem 19. Então, é uma campanha realmente muito boa, comandada pelo Carille. É um time que está mostrando brilho, que é o que a gente queria mesmo, né? E está honrando mesmo o que o torcedor queria. Um ano de reconstrução e de recondução ao topo do futebol brasileiro, que é o que a gente espera no final do ano. Mas, Fernando... palmas da diretoria atual, né, Vini? A gente geralmente é fazendo o básico, às gestões, né? Mas a gente geralmente é crítico às gestões. Sim. Até porque não fazemos assessoria de imprensa para ninguém, né? Aqui... assim... Mas palmas, muito pouco tempo, decisões acertadas, né? Algumas que eu talvez não tomaria, mas tomaram e acertaram, que bom. E não só acertaram, Fernando, como o acerto e o erro no futebol, eles são muito próximos, né? Você pode contratar um jogador que nem o Juliano, ou que nem o Gil, vou falar do Gil, e o cara simplesmente não render. E pelo contrário, ele jogou todos os jogos, todos os minutos de todos os jogos, é impressionante. Mas o importante de ter uma gestão que ao menos se importe com o clube, já faz uma diferença, e que tenha profissionais capacitados, né? Que coisa que não tinha na gestão passada do inominável Careca, né? Porque se você pegar em 3 anos ali, nesses 1000 dias de gestão de Andrés Rueda, do inominável, você tem uma outra coisa boa, né? E, é claro, o Marcelo e a sua comissão, a sua diretoria, a comissão, eles vão errar. Claro, óbvio que eles vão errar. São 3 anos para errar. Já erraram. Pedrinho, por exemplo, pelo extracampo já foi um grande erro. Alguns outros, por exemplo, hoje a gente... Não só pelo extracampo, Pedrinho, né? Porque pelo campo também. Eu não traria pelo campo, também pelo extracampo. Mas, exatamente. Mas é uma gestão que pelo menos a gente sabe que tem noção do que está fazendo, né?
É isso, galera. Acho que é importante frisar aqui para deixar o like. Quem está aqui no YouTube, quem está nas plataformas de áudio também dá para comentar, dá para curtir. Ajuda a potencializar o nosso alcance. E também, se você quiser apoiar o Amigos do Urbano, apoia.se/Amigos do Urbano. Fernando, estou com essa camisa aqui, essa bela camisa que quem está no YouTube está vendo. É uma homenagem que o Santos fez em 2022. Isso. Para essa camisa específica é uma homenagem à Nigéria. Tá? Inclusive aqui tem o dia que a guerra parou, escrito atrás, não vai dar para ver. Mas o que acontece? Em 69, Fernando, amigos e amigas, o Santos excursionou para a África, né? E essa passagem saiu do campo esportivo, do campo e bola, e entrou direto para os livros de história e para os podcasts, Fernando. Mas antes de falar de acontecer por lá, vale falar um pouquinho do momento que o time passava ali no final dos anos 60. Todo mundo sabe que o Santos dominou, né? A partir da segunda metade da década de 50 até praticamente a metade da década seguinte, da década de 60, o Santos dominou o futebol brasileiro, que é mundial, sul-americano mundial, exatamente. O melhor time da história, todos os títulos possíveis e imagináveis, linha histórica, Pelé. Mas, Fernando, tudo tem começo, meio e fim, né? E aí o Santos teve que aos poucos se desfazer dos mais veteranos e começar uma reformulação. Obviamente o Pelé ficou, ele era o pilar do time, mas em 69 o time tinha outras figuras, aí, como o Edu, que não foi campeão do mundo, mas pelo Santos, não foi campeão pela seleção. Não foi campeão do mundo pelo Santos, mas chegou com um cartaz absurdo. Clodoaldo Idem, também foi campeão pela seleção, não foi pelo Santos. Toninho e tantos outros ícones da nossa história. Além dos que ficaram, né? Ficou um pessoal ali do título mundial, como por exemplo o nosso amigo Coringa Lima. O Santos ainda era o melhor time do Brasil, mesmo após essa reformulação, né? Isso se comprovou de fato com o título do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Brasileirão de 68. E na mesma temporada o Santos conquistou o bicampeonato paulista, a Recopa Sul-Americana, que terminou só em 69, e a Recopa Mundial, que também terminou só em 69. Além de torneios, Fernando, que a gente já citou por aqui, tradicionalíssimos, como o Octogonal do Chile e o Pentagonal de Buenos Aires. Ou seja, 69, após a reformulação, após ali um baque em 66, principalmente, o Santos conseguiu se reinventar e, de novo, era a grande atração do futebol brasileiro. Isso, Vini, se a gente contar que o Santos não jogou a Copa Libertadores, né, de 69, porque não quis, 67 também, né, porque o Santos foi vice-campeão brasileiro, poderia ter disputado. Essa é a equipe que ganhou tudo que disputou, e ganharia muito mais se tivesse disputado, né? Tem até uma corrente, alguns torcedores do Santos que consideram essa equipe páreo, não melhor, mas páreo ao Santos de 62, né? O que você acha? Olha, Vini, eu acho que é a equipe que chega mais perto na história do clube, é a equipe que chega mais perto de 62. Faz sentido. É a equipe de 68 e talvez a equipe de 58, né? É que eu acho, eu sei que você tá no meio desse raciocínio, é que eu acho que o Pelé em 69 já era um jogador diferente. Então, mas você tinha talvez uma linha defensiva das mais absurdas da história do clube, né? A defesa era melhor. Carlos Alberto, Joel, Ramos Delgado, ou Djalma Dias e Rildo, cara. Não, o Santos tinha a linha, por vezes tinha a linha defensiva da seleção, né? Sim. Inclusive com o Cláudio. O Santos chegou a alinhar. Cláudio Maurício. Isso. O problema é que eu acho que o Pelé, cara, de 57 a 63 era um negócio de outro planeta, cara. Literalmente. Então por isso que eu acho que acho que ele é o desempate. Mas eu acho que o Pelé é o desempate dele. Sim, com ele mesmo ali. Mas muito próximo mesmo. E bom, Vini, como já era tradição naquele tempo, o elenco santista viajou, né, para o início da temporada e daquela vez o continente africano foi o destino escolhido. Foram 9 jogos em 21 dias, passando por 6 países diferentes. Mas o mais importante, com muita história que ficou para ser contada. Um ponto a que se destacar era o carinho que o povo africano tinha com o Santos, e isso já fica claro no primeiro trecho da viagem no Congo. O primeiro jogo em Pointe-Noire seria disputado no dia 16 de janeiro, mas as fortes chuvas fizeram com que a partida fosse adiada para o dia seguinte, dia 17.
Porém, os transtornos não impediram caravanas de milhares de torcedores que vieram de outras cidades para que pudessem chegar ao local do jogo. E nessa partida que foi disputada em 17 de janeiro, o Santos venceu a seleção de Pointe-Noire por 3-0. E o Santos alinhou com Gilmar no gol, e depois ele deu lugar ao Laércio, Turcão, que depois deu lugar ao Oberdan, Ramos Delgado, que depois deu lugar ao Paulo, Marçal e Rildo, Joel, que depois deu lugar ao Negreiros, e Lima. Que meio campo, que dupla de volantes absurda, né? Joel e Lima apenas. E na linha ofensiva, Edu, que depois deu lugar ao Amauri, Toninho, que deu lugar ao Douglas Franklin, Pelé e Abel, que deu lugar a Manuel Maria. Ou seja, o técnico que era o Antoninho não sofria o que Fábio Luiz Carille sofre, né, Vini? Porque assim, vou tirar o Abel, quem eu vou colocar? Manuel Maria, apenas. Né? Vou tirar o Joel, quem eu ponho? Negreiros. O Edu jogando na direita, né, no começo do jogo, pro Abel jogar na esquerda, e aí o Manuel Maria entra na direita, o Edu volta para a esquerda. Edu que jogou até de 9 no Santos, né? Jogou de tudo. Edu, gênio, né? Gênio. Coringa, Edu. Se o Lima souber disso, vai brigar com a gente. Mas o Coringa no ataque, o Edu, cara, um dos principais jogadores da história do Santos, principais jogadores da história do futebol brasileiro. Não tem o reconhecimento no futebol brasileiro que ele tem no torcedor santista, né, Vini? Não tem mesmo. Eu já vi o Edu jogar, assim, pelada no pé na bola, ali é um clube aqui de Santos, com a barriga maior do que o mundo, Morelos. Entortando o moleque. Maior que o Morelos. Muito maior. Entortando o moleque. Pô, zoando, assim, sabe? O Edu era brincadeira. Mas ele tinha problema com a balança também, né? Sim. Isso foi um problema que teve com a carreira, mas assim, um gênio absoluto. Inclusive, antes do Zagallo assumir, Zagallo faleceu hoje, e já falou, Zagallo já falou, né? Já falou. Muito provável. Ele era titular das eliminatórias de 69, ele era titular do João Saldanha. Sim. O João Saldanha fez uma base Santos-Botafogo ali, né? O Santos tinha vários jogadores no time titular, e na Copa teve apenas, entre aspas, 3, né? Carlos Alberto, Clodoaldo e Pelé, com o Edu no banco, mas tinha... Joel também. Joel no banco. Joel no banco. Você tinha Carlos Alberto, às vezes o Cláudio no gol, o Gilmar chegou a ser cogitado, né? Sim. Aí você tinha Carlos Alberto, Joel Camargo, Rildo, que acabou não indo para a Copa, né? Ele não foi para a Copa, o Rildo. Não foi, o Rildo se machucou. O Rildo se machucou. Mas ele fala que não se machucou, né? Ele tem essa mágoa, né? Ele tem até o fim da vida dele, que ele tinha condições de jogar. Aí o meio campo você tinha o Clodoaldo, então você tinha, às vezes, o goleiro, 3 na zaga, o Clodoaldo. Às vezes até 4, Vini, porque o Joel jogava junto com o Djalma Dias em algumas partidas. Verdade. Djalma Dias estava no Fechava a linha completa defensiva. Então teve jogos na eliminatória que o Santos alinhou com 6, 7 jogadores no time titular, e o Brasil ganhou todos os jogos da eliminatória. Enfim, o Edu poderia ter jogado mais pela seleção, sim, mas o Brasil ganhou, vai falar o quê, né? Sim, não tem nem como reclamar. E Vini, diante de 30 mil torcedores, o Santos bateu a seleção local por 3-0, como eu havia dito, com gols de Pelé, Manuel Maria e Douglas. Sem muitas dificuldades, o Peixe dominou a partida e os gols saíram com ampla naturalidade. É isso, Fernando. E aí, 3 dias depois, no dia 19 de janeiro, o Santos foi para Brazzaville, e aí dessa vez encontrou maiores dificuldades para bater a seleção local, a seleção do Congo, por 3-2. O Santos chegou a estar perdendo 2 vezes, mas acabou vencendo, né, com gols do Pelé, que fez 2 vezes, o Toninho, também é um absurdo atacante, diante de 80 mil torcedores, Fernando. O árbitro da partida, o senhor Inconcu, acho que é assim que se fala. É isso aí. Paulo tolerou diversas entradas perigosas dos donos da casa, mas logo foi repreendido por ninguém menos que o Marien Ngouabi, que era o presidente a autoridade máxima do Congo. Ele ameaçou prender o juiz caso ele não apitasse corretamente, já que estava atrapalhando o futebol santista. Imagina, Fernando, se a moda pega. E na Copa de 86, né? A Copa de 86 ali, um sheik invadiu o 74. campo. 74 foi pelo Zaire. Não, 74, mas teve um na Copa da Espanha também, 82. Teve, verdade. Teve. Isso é uma puta clássica cena, cara, inacreditável. Sim. E aí, mais 2 dias depois, foi aí que o Santos começou a escrever a história. Foi aí que começou a sair do campo, foi para os livros de história, porque no dia 21 de janeiro, o Santos foi enfrentar a seleção da República Democrática do Congo B, né? Uma seleção B do Congo, porque o que aconteceu nesse jogo foi que o Santos ganhou com gols do Toninho e do Manuel Maria.
O Santos jogou para 13 mil pessoas no estádio Tata Rafael, com muita chuva o tempo todo, né? Só que a saga da delegação alvinegra, Fernando, começou na saída de Brazzaville, no Congo, né? Então vale aqui explicar. O Congo era dividido em dois, o Congo e a República Democrática do Congo. E aí o Santos saiu do Congo para ir para a República Democrática do Congo. Na ida para Kinshasa, Fernando, Desculpa. Vini, só para a gente ilustrar para o nosso ouvinte, telespectador, amigo também do Urbano, era como se você saísse da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, né, Vini? Tipo isso, exatamente. Rússia e Ucrânia, ou Coreia do Norte e Coreia do Sul, que tem uma guerra... Tem uma... O ponto das Coreias é que tem muitas ameaças, né? Sim. Mas acho e essa liberdade de ir e vir não é permitida, mas eu acho que os relatos dão que eram locais mais bélicos, né? A coisa estava mais quente naquele momento. Sim. Não né? tanto quanto Rússia e Ucrânia. Não tanto meio termo entre Rússia e Ucrânia e Coreia. Exatamente. Denis Rodman consegue entrar na Coreia do Norte. Ele tem passe livre. Esse é o preço que se paga por ter, sei lá, 5 anéis de NBA. Os países, né, os dois Congos, eles estavam no auge de um conflito diplomático, né, e as fronteiras estavam fechadas, como o Fernando ilustrou aí, principalmente no caso das Coreias ali, né, então você não tinha como ir de um Congo para outro. Eu tô lá, vou dar um rolê, tô ali com a minha, minha esposa, peraí, vamos ali para a República Democrática do Congo. Precisa conhecer a República Democrática do Congo. Vamos ali que tem um restaurante ali em Brazzaville, Kinshasa. Não, você não passava de jeito nenhum. Bom, e a única maneira, Vini, de atravessar de um país para o outro era cruzando o rio de nome Congo, né? Porém, a travessia estava suspensa por conta da falta de relações diplomáticas. Para quem mora na Baixada Santista, é como se o prefeito de Santos e o prefeito do Guarujá tivessem no impasse, né, Vini? E aí, sem balsa e sem túnel. É isso, voltando ainda mais na história, os tupiniquins que ficavam na ilha de São Vicente, os tupinambás que ficavam na ilha de Santo Amaro, e realmente você não conseguia cruzar. E, bom, quem já leu os relatos de Hans Staden sabe o que eu estou falando. E, bom, o governo da República Democrática do Congo queria facilitar a travessia. Afinal, era uma grande propaganda para o seu país receber os Santos, porque desde que o mundo é mundo, as ditaduras usam o esporte para amenizar a sua nefasta atuação perante a sociedade. Tá aí o Império Romano que não deixa a gente mentir, né, Vini? Tantos outros, né? Uma barca militar saiu de Kinshasa, atracou em Brazzaville e a delegação santista atravessou com tranquilidade. Ninguém, né, de pessoas normais conseguia fazer essa travessia sem ser alvejado pelos respectivos exércitos. Então, é bem legal a gente deixar esse detalhe para o torcedor, porque essa história vem sendo desacreditada, principalmente por pesquisadores ligados a outros clubes, né? Alguns pesquisadores muito sérios, inclusive, a gente não pode deixar de mencionar isso, de diminuir o feito que foi realizado naquele dia, né? Porque estamos falando de países que não se falavam, de países que se odiavam, por assim dizer, aceitar exatamente, e principalmente políticos rivais, né? Que talvez acho que era pior até do que a população. E isso foi uma espécie de trégua para que o Santos lá pudesse jogar e assim os dois países tivessem a oportunidade de assistir o Santos. E aí, obviamente, a torcida canta essa história, né? Até hoje, na tradicional música Só o Santos Parou a Guerra. E assim, historicamente havia sim um conflito diplomático, mas a situação estava controlada. E quando a gente cita controlada, não estavam sendo jogados mísseis diários de um país a outro, né, Vini? É bom a gente deixar isso bastante claro, porque a guerra também não se faz apenas de mísseis sendo jogado de lado a lado. E aí, apesar de tensa, né? Porém, a gente já conversou diversas vezes com alguns jogadores que lá estavam, como, por exemplo, o Lima, o Edu, o Manuel Maria e o Abel, e todos garantem, primeiro, o medo que sentiram, né? A tensão nos olhos de todos os locais, todos
os que estavam ao redor, e que eles deixam claro que a situação, sim, era perigosa e muito alarmante. Cara, quando você tá na rua, ele vai comprar seu pão, Sim. e você vê um policial com um fuzil na mão, eu fico, pô, tá louco. Eu saio de perto, tá ligado? Sim, claro. Agora, você imagina você tá num outro país, não entendendo nada que tá acontecendo, porque as informações eram poucas, né? Sim, o idioma também é um idioma que não era comum dos jogadores, não era comum ali, se falava um pouco de francês, um pouco de belga, além da língua local. E, pô, é óbvio que os caras ficaram com medo, é óbvio que a sua situação é alarmante. Porém, Fernando, o Santos conseguiu atravessar, porque o Santos, aquele Santos conseguia fazer coisas que nenhum outro time conseguia. Atravessou, foi jogar na República Democrática do Congo no dia 23 de janeiro. E é comum nas viagens, isso aí, pô, qualquer viagem de time, de qualquer esporte, os jogadores saírem para passear no tempo livre, né, entre os jogos, entre os treinamentos. E foi o que aconteceu. Exato. Foi o que aconteceu lá em Kinshasa, porém com um desfalque de peso. O Pelé simplesmente não conseguiu sair do hotel, porque tinha uma multidão esperando ele na entrada do próprio hotel. Então ele não conseguiu. Ele falou, não, peraí, não dá. Vou ficar aqui, vão lá vocês comprar as coisas que vocês têm para comprar, porque eu não ter feito uma listinha. Lima, por favor, Exato, Lima, me traga um relógio, isso, um chocolate, um souvenir para Dona Celeste, um chaveiro. Sim, um imã de geladeira, uma camisa. Estive no Kinshasa, lembrei de você. Exatamente isso, cara. Só que aí o Santos foi jogar lá contra a seleção principal da República Democrática do Congo e perdeu, Fernando. Os Leopardos tinham uma forte equipe, eles eram os campeões da Copa Africana, né, do ano anterior, por exemplo, e os 40 mil torcedores foram ao estádio Tata Rafael e viram a vitória dos donos da casa por 3-2. O Pelé fez os 2 gols, enquanto o Niembo e o Kalala, que era o Pelé congolês, Pelé africano, né, fizeram a alegria dos locais. A festa foi tanta que varou a madrugada, com milhares de torcedores nas ruas comemorando a vitória daquele que foi o acontecimento esportivo mais memorável da história do país até aquele momento, e talvez até hoje, né? Porque teve aquela luta do Muhammad Ali com o Foreman, que foi no Zaire, que era o Congo. Isso, foi no Kinshasa, né? Foi no Kinshasa essa luta. Sim. Tem um livro, cara. Tem um livro sobre essa luta. Tem só sobre documentário incrível. Tem um documentário incrível que eu acho que é da ESPN. Isso, não sei se é 30 for 30, mas é da ESPN. O livro é só sobre o que acontece antes da luta, assim. É demais, cara. E no filme do Muhammad Ali, na biografia dele... Era o Mobutu, né? Mobutu, né? O ditador daquela época. No filme do Ali, né? Que chama Ali, que é o Will Smith, que faz o Ali, mostra o treinamento dele e tal. É demais, cara. Essa história é fascinante, assim. O Ali que tem relação... Indiretamente tem uma relação ali, porque ele ficou amigo do Pelé, né? Então, se ele é amigo do Pelé... né? Pô, quem não queria ser amigo do Pelé? É nosso amigo também. Aliás, fiquei sabendo hoje, por uma fonte muito quente, que o Lima e o Bob Marley eram brothers, cara. Sensacional. Pô, mas também não me surpreende. Amigo do Lima, né? Não gosta do Coringa Lima. O Lima foi na pré-estreia tava falando com o Marcel, filho do Lima, nosso amigo, falando do filme do Bob Marley. Ele falou, pô, o pai dele foi chamado, né, pra pré-estreia. E falando, o Lima contou a história lá, que quando eles se conheceram na Jamaica e tal, depois quando o Bob veio para o Brasil, eles também se encontraram. E só isso, né? Simplesmente isso. Aí, Fernando, no dia 26 de janeiro da República... Aniversário de Santos. O Santos foi enfrentar a seleção da Nigéria, né? Então, ou seja, os times da República Democrática do Congo. A delegação viajou para Lagos, na Nigéria, para realizar 2 partidas. A primeira, esse 2-2 com a seleção local, com 2 gols de novo de Pelé para nós. Isso, Vini. E aí, alguns dias depois, no dia 1 de fevereiro, a agenda aniversário de Drauzio, conhecido como meu pai. Sensacional, craque do Real Colorado. A agenda santista mostrava 2 jogos na Nigéria, mas como era comum em algumas excursões, um jogo extra foi negociado, né? Por ele mesmo. Peço licença para quebrar o protocolo, né? E aí foi negociado um jogo extra e o Santos viajou até Moçambique para vencer o Áustria Viena da Áustria por 2-0, com gols do amigo do Bob Marley, o famoso Coringa Lima, e Toninho, no estádio Oliveira Salazar, o famoso ditador português, né? Na cidade de Lourenço Marques.
em Moçambique, o estádio totalmente lotado. O detalhe é que rumores davam conta que o Pelé havia se machucado na piscina do hotel em Lourenço Marques na véspera de jogo. Certeza que foi dar a famosa bombinha, muito comum aqui em Santos, né? E deu ruim, a piscina era mais rasa. Lima, que não sabia nadar, não deve ter ficado na piscina. Né? Não. O Lima não se machucou porque não entrou na piscina, porque não sabia nadar. Ou seja, muito prudente. Já o Pelé, que era um pouco mais atirado, realmente se atirou, e a gente não sabe, mas, enfim, os rumores davam conta que ele tinha realmente se machucado. E aí a polícia local teve muito trabalho para conter os torcedores que queriam chegar perto dos santistas, principalmente do Rei Pelé. E o curioso dessa partida entre Santos e Áustria Viena foi que diversos olheiros internacionais foram para espiar o Santos, que tinha vários jogadores convocados pela seleção brasileira. Vale lembrar, né? E a gente já citou isso neste mesmo episódio, que em 1970 a seleção brasileira na Copa do Mundo do México contou com Carlos Alberto, Joel, Clodoaldo, Pelé e Edu. É isso. E aí, de Lagos, o Santos foi, daquele jogo em Lagos, o Santos foi enfrentar a seleção do Meio Oeste, lá na Nigéria também, no dia 4 de fevereiro. Só que aí, antes da gente entrar na partida em si, temos que trazer um pouquinho de contexto, porque a Nigéria vivia a chamada Guerra de Biafra desde 1967 e que terminou apenas em 1970, com sangrentos conflitos causados pela tentativa de separação de algumas províncias. Benin, a cidade escolhida como palco do jogo, né, da seleção do Santos contra a seleção do Centro-Oeste, era uma espécie de base desses grupos separatistas, ou seja, novamente o palco do jogo estava pegando fogo, né, na efervescência, e novamente teve de se acalmar na marra para receber o esquadrão alvinegro. E aí nessa viagem também, nessa parte da viagem, novamente os jogadores que a gente já falou, em off, em on, que tinha tanque na rua, e aí nessa parte eles falam que ouviram tiro, enfim, tem algumas pessoas dizem que eles exageram, mas é aquilo, né, cara? Quem tava lá sabe, quem tava lá viveu. E lembra, né, o mais importante, porque tinha tanque na rua, exército e principalmente muita atenção na população. E é legal citar, Vini, que Benin, né, tem um país africano de nome Benin, mas esse que a gente está se falando é uma cidade dentro da Nigéria, né, com o mesmo nome. E é uma cidade que tinha muita importância política, geográfica e econômica lá na região. E novamente um governo usou o Santos, né? O Santos, outros times de todos os lugares do mundo eram usados, né? Para mostrar que tinha o controle do país. Olha só, estamos em guerra, mas a gente consegue trazer um time, a gente consegue trazer o Pelé e consegue dar esse pão e circo aqui para vocês. Os militares deram total segurança para o jogo correr sem maiores transtornos, decretaram feriado nacional e 25 mil torcedores foram ao estádio Samuel Ogbemudia, esse é o nome do fera, que também devia ser um dos ditadores locais lá, enfim. Com certeza não era algum... Pois é, não era um cantor. Era um progressista. Exato. Dentro de campo, o Santos venceu por 2-1 com gols do Edu e do Toninho, e o Antoninho levou o seu time a campo com o Gilmar, depois Laércio, Turcão, Ramos Delgado, Joel e Rildo, depois Oberdan, Lima Negreiros, depois Marçal, que não é parente do Pablo Marçal, espero eu. Não é. Não, Marçal, que é parente de Paulo Roberto Marçal. Olha, dos líderes da Tusa, e tá sempre viajando. Sim. Aí. É sensacional. Tusa que ficava sempre... ali no cachorro, né? Isso. E Paulo Roberto Marçal é sensacional, um cara muito legal mesmo. E, cara, você que é um cara dos mares agora, toma cuidado. Você vê um tubarão, cara, o Pablo Marçal tem a dica. Você sabe como é que ele fez, né? Você tem que dar a mão esquerda, deixar ele comer sua mão esquerda, para depois você começar a socar com a mão direita o tubarão. Enfim. Depois, na linha de frente, Manuel Maria, Toninho, depois Douglas, Pelé, depois a Mauri. Pelé se recuperando da lesão na piscina, saiu do jogo para então a Mauri, olha, Edu, depois Abel. Falei. Não, Vini, alguns dias depois, 6 de fevereiro, o Pelé e o Douglas fizeram os gols quando o Santos empatou contra o time do Heart of Oak, né, em Accra, né, uma cidade que é a capital do país Gana. A exibição santista foi
muito criticada pela imprensa local, mas aí a gente tem que lembrar que os jogadores do Santos já estavam, primeiro, cansados das extremas viagens, segundo, cansados das partidas e também cansados de parar a guerra, né, Vini? Porque não é fácil. A tensão dos jogadores não é como você fazer aquela tensão de, meu Deus, será que colocaram alguma coisa na minha mala e eu vou aparecer nesses programas, né? De aeroportos, Não, era tensão real mesmo. Mas, enfim, o Santos empatou em 2-2 com esse time ganês. E aí, 3 dias depois, para encerrar a excursão, o Santos conheceu mais um país africano, a Argélia. O Santos foi até a cidade de Oran, onde empatou com a seleção local, seleção da Argélia, por 1-1. Gol do Santos marcado pelo Toninho. Mais de 50 mil torcedores superlotaram o estádio Ahmed Zabaná. E aí a gente tem que, né, fazer essa informação que todos esses estádios, né, com nomes próprios, nomes de homens que comandavam os seus países, e assim que o apito final do juiz Caid Slimani trilou, o Pelé foi amplamente perseguido, não só por torcedores, mas também por jogadores argelinos que queriam apenas tocar no rei do futebol, ou quem sabe conseguir uma camisa, um calção, um meião, uma chuteira para guardar como recordação. Esse jogo, né, entre Santos e Argélia, você consegue assistir completo no YouTube. E aí a gente vai postar o link nas nossas redes sociais em breve, para que você consiga acompanhar o Santos em ação nessa excursão africana e o Santos em ação contra a Argélia. De Oran, cidade argelina, a delegação foi para Paris, na França, onde pegou um voo da Air France, que fez escalas em Madrid, Dakar, no Senegal, e chegou no aeroporto brasileiro do Galeão, no Rio de Janeiro. E depois foi para Campinas, porque imagina a milhagem desse time. Eles deviam viajar de graça. Tá louco, eu ia morrer num voo desse. Cara, as imagens desse jogo são impressionantes. O jogo em si foi um jogo um pouco mais travado, né? Último da excursão também, né, Vini? Eu vi uma boa parte do jogo, bem travado, bem truncado, muita força, né, da seleção argelina. Mas quando acaba o jogo, cara, apitou assim, o Pelé tá do lado de um cara assim, ele já tira a camisa, o cara já pega e a galera começa a correr em cima dele. É maluquice, assim. E os torcedores já estavam em volta do gramado, já estavam ali prontos também para correr atrás do Pelé. Loucura mesmo. Vamos colocar no Twitter para vocês verem. O balanço, Fernando: 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Mas o que ficou de registro foram esses momentos marcantes, né? Essas interrupções de conflitos diplomáticos, de guerra. Aí você escolhe como você quer chamar. Eu vou chamar de guerra, a gente canta toda vez que a gente vai na Vila Belmiro, é o que importa. Aliás, a torcida tem que mudar a música, que é só o Santos parou as guerras, né? Sim. Inclusive o esquadrão do Cariri pode ir aí, se quiser, tem várias guerras rolando no momento, se quiser levar. Então, já fica a dica, Marcelo Teixeira, um jogo em Donetsk. Não levou agora pro Qatar aqui, a galera? Mas levou o time B. Então, tem que levar o time A. Sim, tá Joaquim Donetsk, eu apoio. Gil, segurança total. Quero ver o Zelensky pagar um sapo com essa defesa. Com Joaquim, Gil e João Paulo. Ruim. Sim, não duvido. E a temporada seguiu boa para o Santos no retorno, né? O Santos conquistou o tri do Paulistão, 67, 68, 69. E também continuou bem boa para o Pelé, porque começou a corrida pelo 10º gol, que de fato chegou no final de novembro. Pelé, que no Santos ia bem, mas na seleção encontrava alguma rejeição, principalmente da mídia. E aí o que fez com que essas críticas ao Pelé, a gente contou na série, né, Pelé Nossa Majestade, sim, fez com que ele treinasse mais e mais para chegar na Copa do México voando, e foi o que aconteceu. Pelé chegou com 29 anos voando na Copa e conduziu a seleção ao tricampeonato mundial, e foi bem no Santos também, conseguiu nos outros anos títulos, né, o título do Paulistão de 73, conseguiu boas campanhas, continuou jogando em altíssimo nível até a sua aposentadoria no Santos e depois no Cosmos, né, Fernando? Isso, Vini, isso. Bom, o final da carreira do Pelé já não era tão impactante em número de gols, tanto gol, exatamente. Como foi no começo, mas
sempre tinha uma jogada de qualidade, muitos dos dribles que você vê, principalmente em corte, né, YouTube, enfim, redes sociais, quando tem uma imagem melhor, saiba que foi da parte final da carreira do Pelé, né? E aí tem canetas, tem gol por cobertura, tem, enfim. Tanto que o pessoal fica copiando, né? Um jogador famoso europeu aí faz um gol, Pelé já fez antes. O repertório é vasto. Qualquer gol que você pega aí que o cara acabou de fazer, teve rodada hoje, né? Hoje, nessa semana das competições europeias, pode pegar e pode pesquisar que vai ter gols do Pelé exatamente igual, todos. Tem um vídeo que é fantástico, né? Esse vídeo, acho que meu pai me manda umas 2 vezes por mês, assim, que eles fazem hoje, mas o Pelé fez antes. Aí tem um gol do Zidane, assim, que ele puxa de dentro para fora e bate de esquerda e mostra um lance do Pelé igualzinho. Aí tem um gol do Cristiano Ronaldo que ele sobe 2 metros, o Pelé também, enfim. Tudo que fazem hoje, o homem já fez, e o melhor, fez antes, né? Sim. Isso que é o mais difícil. Sim. Ele já fez antes e, cara, porra, imagina a alegria dos africanos. Não foi a primeira viagem do Santos, né, para o continente. Sim. O Santos viajou alguns anos antes, mas era sempre um acontecimento quando o Peixe ia para lá. E, cara, eu sei que é difícil o calendário e tudo mais, mas seria bacana demais se o Santos um dia voltasse a jogar na África, cara. Sim. Poderia jogar, cara, poderia fazer alguma ação aí, fazer alguma ação envolvendo algum parceiro, algum patrocinador e fazer uma pré-temporada, mesmo que seja curta, na África, porque é uma ligação muito histórica que o Santos tem ali com o continente. É isso. E assim, Vini, quando você para pensar entre as principais equipes do mundo de fora do continente africano, talvez o Santos seja a equipe que tenha mais afinidade ou história, né, com o continente africano, né? Não é um roteiro comum para clubes europeus, né? Já foi até no passado, mas não é. Principalmente questão de pré-temporada. A gente sabe que eles preferem, obviamente, o mercado asiático, é um mercado muito mais rico, um mercado muito mais rentável. Americano. Isso é o continente africano. O continente africano ainda tem diversos seus problemas, diversas das suas dificuldades. Enfim, é um continente bastante complexo e é bem legal conhecer um pouco mais desse continente, até para a gente entender que algumas coisas não são tão simples quanto parecem, e a gente mora numa realidade diferente, tem uma questão tribal muito forte, e o que é muito legal em alguns momentos, eles não perdem algumas tradições, eles têm um contato com natureza diferente de todos os povos, questão de exploração, enfim, a gente entraria falando diversas coisas que eles são bastante referência, mas seria legal o Santos voltar a jogar lá, primeiro para que o continente africano, que é apaixonado por futebol, e a gente acabou de ver isso na Copa Africana de Nações, que se encerrou há pouco tempo com o título da Costa do Marfim, tão legal, principalmente a resposta do público brasileiro, que até hoje, né, a gente está gravando esse episódio no dia 15, a Bandeirantes anunciou que vai transmitir a Liga dos Campeões da África, né? Em TV aberta. Já fica aí em primeira mão. Uma notícia bem legal, assim. Claro. Eu acredito que nunca tenha sido transmitido por nenhuma TV brasileira. Aberta, certeza absoluta. Absoluta. Enfim, mas TV fechada eu realmente não me recordo. Década de 90 acompanhava muito todos os jogos que davam na TV, começo dos anos 2000. Desses eu tenho certeza que nunca foi transmitido nenhum jogo. E uma pena, me falta. Uma pena também, Fernando, que o futebol africano perdeu um pouquinho da sua essência, da sua característica, uma coisa bem semelhante ao que acontece aqui, né? Sim, porque os principais jogadores vão jogar na Europa, e você não tem mais aquele, por exemplo, você pega, sei lá, Nigéria 94, Camarões de 90, a própria Nigéria em 98, Senegal 2002, você não tem mais aquele futebol ofensivo, leve. Hoje eles são todos... Não, cópia. Tenta todo mundo jogar como europeu. E o continente africano é até pior, né, Vini? Porque eles têm muito trabalho de técnico europeu lá. Exato. Aqui o técnico europeu está chegando há pouco, né? Talvez até o sucesso do Jorge Jesus, do Abel, foi fundamental para isso. E isso aconteceu muito lá atrás. Então, assim, você pega as principais seleções... geralmente, quando chega em Copa do Mundo, você vai ver são treinadores, na sua maioria, franceses... brancos, né? Alguns alemães também, que fazem algumas campanhas lá. O técnico do Marrocos era marroquino, né?
Era, mas ele tinha Chegou na hora, né? Chegou para a isso, Copa. porque ele tinha feito bastante sucesso, não com o Raja Casablanca, acho que com o Wydad Casablanca. Ele tinha sido campeão da Copa Africana ou do Campeonato do Marrocos, enfim, não me falha agora. Mas é legal que assim o continente africano vai ter um pouquinho mais de peso aqui, principalmente para criança. Criança que assiste muito jogo que dá na TV, vai ter a oportunidade de ver a Liga dos Campeões da África, e é legal que isso de alguma maneira... A criança que tá de bobeira em casa tem que ver. Assiste, não, e acaba assistindo, Sim. né? E é legal isso, porque é mais uma conexão que nós vamos ter com o continente africano, um continente que é muito presente na nossa vida, né? Nas principais colônias africanas fora da África e aqui, enfim, de uma maneira extremamente cruel, mas que acabou se tornando parte do povo brasileiro. O povo brasileiro tem muito sangue africano rolando na veia de quase todos os brasileiros, né? E é legal essa relação. Eu espero que o Santos um dia consiga voltar lá para se apresentar e também para deixar sua imagem lá para o povo africano que gosta muito de futebol. E seria bem legal uma ação dessa, né, Vini? Só para registrar, a gente falou, né, das seleções históricas da África, mas Marrocos fez a melhor campanha da história, né, do continente. Na última Copa, né? Foi semifinal, né? Bateu semifinal e perdeu para a França, né? Perdeu para a França, 2-0. Isso. E o Santos teve jogadores africanos em sua história, nos anos 90 ali, até com a ajuda do próprio Pelé. O Santos trouxe 2 africanos, né? O Kennedy e o Arthur, verdade. O Pelé que intermediou. Depois teve o Joel. O Joel, camaronês. Sim. Nossa, esse me irritava, hein? Joel Camaronês me irritou bastante, mas ele fez carreira, jogou Cruzeiro, Curitiba. O Kennedy e o Arthur acho que jogaram só aqui, né? Seria legal. Só o Arthur volta. Eles eram sul-africanos, né? Não. O Kennedy era do Zimbábue. Do Zimbábue, é verdade. Isso, o Kennedy vai para o Panionios da Grécia, né? E o Arthur volta para o Kaizer Chiefs. Eu não sei, mas quando a gente fez o episódio do torneio de verão, o Arthur, que é Arthur Zuani, né? Era o técnico do Kaizer Chiefs, verdade. Um dos principais clubes da África do Sul, né? Pensou o Santos joga lá, faz um amistoso com o Kaizer Chiefs, pontapé inicial do Arthur? Porra, que demais. Sensacional, cara. Do próprio Kennedy também. Fica a ideia para a diretoria. E se a gente esqueceu de algum africano que passou pelo Santos, eu particularmente não me recordo de cabeça. Tem o Adams, volante camaronês também jogou. Sim, mas eu acho que ele jogou uma partida, ou 2 jogos, 2. 2006, se não me engano. Mas eu não me recordo de outro, Vini, não me recordo. Pode ser que tenha tido. Argelino não, nigeriano, sul-africano já falamos. Acho que fica por aí. São poucos mesmo, infelizmente. Santos sondou um cara aí um ano passado, um pontinho aí, não sei de onde. Acabou não rolando. Mas é isso. Quem quiser saber um pouquinho mais dessa passagem histórica, a gente vai colocar um texto com fotos. Conseguimos umas fotos legais lá no amigosurbano.com.br. Lá no @amigosdourbano no Twitter, vamos postar o link desse jogo contra a Argélia. E lá no Instagram também sempre tem coisa boa. @AmigosUrbano no Insta também. Beleza? Para ouvir a gente é YouTube e nos agregadores de áudio como Spotify e entre outros. Valeu, Fernando. Obrigado aí mais um episódio número 84, né? O episódio regular de número 84, rumo ao episódio 100. É isso aí, Vini. Grande abraço a você. Grande abraço a quem ficou com a gente até aqui e até a próxima quinzena. Valeu.